Bem-vindos, bem-vindas, amigos queridas aqui do Coletivo de Escola. Hoje a gente tem uma coisa muito especial para poder trocar. A gente vai falar um pouquinho sobre técnicas, aprender um pouquinho sobre a técnica chamada de 5 porquês. E hoje a gente vai trazer a Lara aqui para falar um pouquinho para a gente. Oi, Lara, tudo bem? Como é que você está aí? Oi, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, aqui no Coletivo de Escola. Estão aqui a Bel, a Lu, o Vini e eu. Oi, gente! Olá! Dá um oi aí. Vamos lá, vamos dar um oi para o pessoal poder ver a gente. Oi, galera. Tudo bem? Eu sou o Vini. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bel. E legal que a gente está falando dos 5 porquês hoje, que é uma técnica que eu uso bastante. Na minha sala de aula, eu sou professora de design e normalmente essa é a primeira técnica que eu aplico, assim, depois que os alunos vêm com uma ideia. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é, né? E depois a gente abre para perguntas e para contextos e para ver como a gente encaixa essa técnica para a realidade de cada um, não é isso? Show! A técnica dos 5 porquês é para investigar a raiz do problema. Então, basicamente, ela pode ser aplicada para qualquer contexto, assim, desde um projeto que um aluno vem querendo fazer, até uma situação real, assim, tipo, professora, eu não quero fazer isso. Aí você pode fazer essa técnica também para descobrir a raiz, alguma coisa emocional que está impactando aquele aluno, alguma coisa do tipo. Eu vou falar um pouco sobre a aplicação mais acadêmica, que é a que eu uso hoje mais. Então, assim, por exemplo, um aluno vem para mim e fala, professora, eu vou querer fazer deixa eu ver aqui. Eu quero fazer um projeto de cadeira. Eu amo cadeira, quero fazer um projeto de cadeira. Aí você começa a aplicar a técnica. E a técnica é basicamente aquilo que todo mundo já experimentou com criança. Que a criança vem, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E acho que todo mundo aqui já viu isso. E a ideia é justamente essa, instigar a curiosidade para a gente ir encontrando razões por trás de uma necessidade. Nesse caso, eu quero fazer uma cadeira. E aí você fala, mas por que mais uma cadeira no mundo? E aí já provoca aquele pensamento crítico. E aí a pessoa fala, porque a gente precisa sentar. Aí você já instiga de novo. Mas por que a gente precisa sentar? E aí a pessoa vai, porque a gente fica cansado. Então por que a gente fica cansado? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas por que a gente tem muita coisa para fazer? Porque a gente é um ser que gosta de se sentir útil. Então, às vezes, a razão por trás de eu quero fazer uma cadeira não é a pessoa precisa sentar, mas sim a pessoa precisa estar ocupada o tempo todo. E aí, essa cadeira para de ser um projeto de cadeira e passa a ser um projeto de uma rotina, por exemplo. Então, essa que é a técnica dos 5 porquês, assim, é tentar investigar a raiz do problema para chegar numa necessidade que normalmente é muito humana. Então, o design ele é uma disciplina que é muito focada no usuário, né? A gente tenta buscar a necessidade por trás daquele usuário, de uma necessidade bem humana. E essas necessidades, muitas vezes, estão naquela lista da comunicação não violenta que a gente vê. Lista de necessidades humanas, que pode ser acolhimento, pode ser compaixão, pode ser pertencimento. Então, essas necessidades são o que fazem a pessoa consumir alguma coisa, ou tomar uma atitude, ou comprar um produto. Porque, no fundo, elas têm necessidades intrinsecamente humanas. Então, essa é a técnica. Agora, vamos ver como é que vocês gostariam de aplicá-la, assim, ou abrir para perguntas. Lara, deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua experiência, assim, por exemplo, nesse exemplo da cadeira que tu trouxeste, na medida em que o teu estudante vai, né, respondendo essas perguntas e daqui a pouco se, né, dá conta, então, dessa raiz, o que em geral acontece? Assim, acontece mais de repente, o projeto mudar, ele deixar de focar na construção de uma cadeira e vai ser um novo projeto,
ou algumas vezes ele continua sendo um projeto de cadeira, mas aí aquele conhecimento, aquela informação que ele passa a ter desse porquê ajuda mais na... Bom, então como é que vai ser essa cadeira? Você vai ser uma pessoa que vai estar muito ocupada, então ela vai ter que ter, enfim, tais características. Como é que tem sido isso, assim, para ti? Isso é um conflito, assim, porque depende muito da maturidade da pessoa e quão aberta ela está para pivotar mesmo. Porque isso acontece em todos os contextos, né, da vida, assim. É muito mais fácil a gente falar que tem uma necessidade que não é intrínseca, né? Ah, eu quero uma cadeira e é isso e pronto. E a gente ir lá e comprar uma cadeira e falou que resolveu ela, mas não resolveu. É muito mais fácil a gente fazer isso do que reconhecer que a nossa ideia inicial não era mais adequada. Então, isso exige um pouco de preparação mental. Por isso eu acho que para isso acontecer, a gente tem que dar o tempo de maturação da ideia em si. Então, muita gente fala, qual que é a ideia que você vai fazer? E já parte para a execução. E quando a gente dá um tempo para o processo acontecer, o próprio aluno, ele vai caindo na real, assim, realmente, mais uma cadeira, acho que não vai ser uma coisa muito necessária agora. Mas ele precisa desse tempo de reconhecer que a ideia inicial não era a melhor, aceitar e partir para a nova solução. Então, isso só acontece quando o processo é bem respeitado. Quando a gente tem aquela necessidade de correr logo para a execução, as pessoas ficam no primeiro porquê. É um processo um pouquinho complexo, assim, porque exige aceitação para mudança de ideia. Normalmente, isso que, assim, você quer saber qual que acontece mais? Ficar na cadeira acontece mais. Os alunos que já estão mais maduros e estão aptos a aceitar as necessidades do usuário acima das suas necessidades como criador, eles conseguem ir para a raiz do problema. Lara, eu fiquei numa curiosidade. Você falou no tempo de maturação. Eu sou formada em biologia, mas já trabalhei com alunos bem pequenininhos. Como é que a gente, por exemplo, poderia fazer uma atividade similar, usando elementos da natureza, por exemplo, né, para a criação de alguma coisa, nem que fosse de um cenário, ou uma lembrancinha para a mãe, ou algo do tipo bem lúdico, algo nesse sentido, e que a gente também desse esse repouso para a mente dos pequenos depois de tentar aprofundar tanto o porquê que ele estava querendo fazer aquilo que ele tinha pensado inicialmente. Que legal, eu acho que você vai saber melhor essa resposta, porque você tem o conhecimento da parte da biologia. Mas eu já trabalhei com crianças também, e eu acho que a criança ela tem a curiosidade aguçada, né? Então, assim, se a gente permitir que as respostas sejam doidas, elas chegam lá. Então, por exemplo, como é que a gente poderia trabalhar com elementos da natureza? Teve uma aula que eu dei, que eu usei essa técnica com elementos da natureza. Eu queria que as crianças entendessem, era para criança de 4 anos, que elas entendessem que as pessoas podem ter pontos de vistas diferentes. Então, a gente estava trabalhando a empatia. E aí eu fiquei, ai meu Deus, né? Porque a criança é assim, a minha mochila é bonita. Não, e já ficou triste. Então eu fiquei um pouco preocupada, assim. E aí eu trouxe um vídeo da vida de insetos, nesse caso, aquele vídeo da vida de insetos, e tentei fazer com que as crianças se colocassem no lugar das formigas. Se você fosse uma formiga, qual o tamanho de uma amêndoa? E aí eu trouxe a amêndoa antes, uma amêndoa. Eu acho que é bem importante os elementos simbólicos quando a gente está trabalhando com criança, né? Aí eu trouxe uma amêndoa e falei, essa amêndoa é pequena ou grande? Aí eles, pequena. Aí depois eu pedi para eles olharem no vídeo como que uma formiga ia achar se a amêndoa era grande ou pequena. E aí, por meio do vídeo, eles viram que a amêndoa para a formiga era grande. Eu falei, mas como é que a mesma amêndoa pode ser grande e pequena? Aí eles ficaram, E aí depois eu levei para eles eu fiz, né, um protótipo assim de uma cara de uma formiga com um olho como é que chama aquilo, gente? Que aumenta,
Lupa. Um olho com uma lupa. E aí o olho era a lupa. Então as crianças começaram a ver como se fosse a formiga, a amêndoa, e viram que ela tinha crescido. E aí, depois, no final, o projeto, a conclusão disso tudo era elas desenharem com a amêndoa na visão do elefante e a amêndoa na visão da formiga. E aí elas fizeram, o elefante via a amêndoa bem pequenininha e a formiga via a amêndoa bem grande. Então é um pensamento super complexo, né? E aí a gente foi mas por que aquela pequena... Eu fui questionando o porquê, não para chegar à raiz do problema nesse caso, mas para chegar na conclusão do pensamento complexo que eu queria que eles conseguissem ter. E, assim, foi uma coisa bem difícil, algumas crianças não conseguiram, algumas crianças conseguiram, mas todas viram que a formiga via a amêndoa grande. Então, talvez esse seria um exemplo. Lara, que técnica muito interessante, obrigado, primeiro por compartilhar. Estou aqui ouvindo você e pensando em algumas coisas, né? Você falou que muitas das vezes as crianças brincam, né, essa história do não gostei da sua mochila, fica logo triste, né? E, infelizmente, ou felizmente, alguns adultos muitas vezes parecem desse jeito, né? Falando agora mais por conta de professores, assim, como é que você enxerga a importância de ter alguém para você perguntar, né? Do porquê. Você apresentar a ideia para outra pessoa e estar disposta a um certo tipo de julgamento, mas não julgamento no sentido de bom e ruim, né? Mas no sentido do julgamento do pensamento crítico. É assim que eu enxergo, né? Quando você se coloca para o outro a sua ideia e a pessoa pergunta o porquê e entra nesse espaço seguro de troca, eu acho que abre muito espaço para o pensamento crítico, para a criticidade. E como é que você enxerga a importância dessa troca, desse ambiente de troca, né, na sua turma e tudo mais? Vini, isso é uma pergunta muito interessante, que eu vejo o seguinte: quando o aluno vem com a pergunta e a gente já dá a resposta, acabou o assunto, né? Ele pegou aquela resposta, concordou ou não, e pronto. Não desenvolvemos a questão crítica ou o pensamento sobre perspectivas variadas. Eu acho que os 5 porquês ele pode ser aplicado nesse sentido também. Não só para a gente chegar à raiz do problema, mas para a gente provocar esse pensamento por várias perspectivas, né? Porque normalmente a nossa primeira resposta é o primeiro porquê. Se a gente força a cabeça a ir atrás de outras e outras respostas, aí a gente já fica, não sei, vou ter que pensar, né? E aí eu acho que a gente desenvolve o raciocínio nesse sentido. Eu acho que vocês aqui, como professores e educadores, também devem ter outros exemplos de quando um aluno pediu uma resposta e você devolveu uma pergunta. Eu acho que essa é uma técnica boa para os professores, devolver a resposta como uma pergunta. Alguém tem algum exemplo? Eu tive um exemplo de um menininho que ele veio me fazer uma pergunta de como que ele poderia começar a desenhar uma folha. Super singelo, mas tipo, professora, como que eu começo a desenhar minha folha? Eu já uso o lápis verde, então era um nível de, né, um pouco, a gente percebe às vezes até um pouco de insegurança, né, de tipo, nossa, eu vou fazer errado, vou botar a cor errada, vou fazer alguma coisa que não era para ter sido feito, justamente por a gente ter tido por muitos e muitos anos essa questão de a criança está pintando o céu de marrom e alguém fala assim, não, mas o céu é azul para ela. Então, você percebe que ainda as crianças têm essa insegurança quando se trata de cores e de como começar a desenhar, enfim. E ele veio me trazer essa questão. E eu falei para ele, mas como que é uma folha para você? Eu devolvi assim, rapidamente, essa escola era perto de uma praça, então rápido ele olhou para a rua, assim. Ele olhou para a rua para procurar uma árvore, né? Aí ele olhou, achou um exemplo, e ele falou assim, a professora, é pontudinha em cima, tem o cabinho embaixo e gruda na árvore. Eu falei, então, você só começa a desenhar por onde você acha mais fácil de desenhar. Aí ele, mas eu uso verde? E eu falei, que cor é a folha para você? Aí ele travou de novo. Aí ele olhou para a rua, né? Aí buscou uma referência, olhou para a rua e... é verde.
Aí eu falei, então pinta de verde. Daqui a pouco ele veio para mim com vários tons de verde. Ou seja, a gente ficou num looping até ele começar a desenhar a folha. Até que eu peguei e falei para ele assim, se você colocar só o lápis grafite, é uma folha. Só que como que vai ser a sua folha? Aí ele ficava assim, vai ser pontuda, vai ser com, né, com as bordinhas, nananã. Então, tipo, eu perguntei tanto que ele começou a elaborar a própria folha. Ele saiu da folha que ele via na rua e ele lembrou de elementos que ele via, por exemplo, na televisão, que é uma folha, né, amarelada quando chega o outono, que nem tem aqui muito, que não é uma folha muito comum. E ele acabou desenhando aquela folha, ou ele viu num livro, ou ele viu na televisão, de tanto que eu fui forçando, ou seja, a informação já estava lá, né? Ele só estava inseguro, ele estava preocupado com como que ele ia fazer. E aí, olha que sincronia. O último podcast que eu gravei é justamente por isso, é o como ou o porquê. Às vezes a gente se preocupa tanto com como que a gente tem que fazer algo e a gente quer tanto mecanizar o processo, tipo, fica tão preocupado com as ferramentas, né, que vai usar, que esquece do porquê realmente você quer fazer aquela coisa. E aí, ter esse exemplo com ele e dar essa forçada foi meio que, olha, ele estava tão preocupado com as cores, com tudo, que ele, no final das contas, usou um lápis preto e um marrom. De tanto que eu perguntei. Então, isso foi bacana, assim, foi uma vivência que eu tive que, óbvio, a gente observa vários pontos, mas os porquês fizeram toda a diferença, assim, na hora. Acho legal sua pergunta e o exemplo da Bel também. Acho que me lembra, tem um livro, acho que do Paulo Freire, que ele discute uma troca, né, acho que com um filósofo também chileno, acho que de 1985, 84, por aí, que chama Por uma Pedagogia da Pergunta, né? E que se baseia na ideia do diálogo, da troca. E eu acho que quando nos exemplos que foram dados aqui, foram vários exemplos, tem essa ideia de convidar a pensar, a discutir, a dialogar. Eu acho que isso que torna muito importante nessa técnica, que eu acho que vale a pena. Como a Lara falou, muitas vezes a educação se baseia só do professor dar a resposta, né? Então, eu sou professor de química e muitas das vezes isso é assim, e a natureza ela vai muito além de 5 porquês. Quando a gente dá ciência, o trabalho do cientista é olhar para a natureza e olhar e tentar responder os porquês, né? Por que que a água, quando vai para o estado sólido, por exemplo, aumenta de volume? Por que acontece isso com outras substâncias? Que benefícios tem isso para a vida na Terra e por aí vai? Então, você vai entendendo uma série de coisas. Por que é importante olhar para outros planetas e pesquisar a água, né? Por exemplo, como forma de vida que a gente conhece. Então, vão porquês e você vai trocando. Por que o ar-condicionado precisa ficar em cima? A gente ter instalado em cima, por exemplo. Então, você vai dando uma série de questionamentos aí da vida real, da natureza, e a gente vai trazendo, né? Esse ensino das ciências através do porquê, acho que é muito importante, porque, como já foi dito aqui, naturalmente somos curiosos, né? E a curiosidade move a humanidade desde sempre. Então, poder trazer isso para a sala de aula, como o ensino através da descoberta, e o porquê, eu acho que é muito importante sobre isso. Assim. Então, acho que fica essa provocação para mim, principalmente nesse sentido do ensino de ciência e da descoberta dos porquês, da curiosidade. Então, eu acho que cabe muito espaço. Eu estou falando já de uma área de ciências da natureza, mas tem que pensar em ciências sociais, não nas ciências humanas, quanto que dá para discutir nos porquês, né? O que levam as situações, né? Situações políticas, econômicas. Então, eu acho que dá para ser usado muito interessante com trabalhos, com grupos, com trocas, e né, no sentido também de usar com todo mundo pode falar, mas todo mundo pode ouvir e aceitar isso, né? Então, acho que é rico demais essa técnica e já agradeço por lembrar dela. Uma coisa que eu fiquei pensando também, que eu acho que é muito bacana nessa técnica, é essa ideia da pergunta permitindo o movimento, né? Permitindo que as coisas sigam, né? Porque, às vezes, a gente tem um pouco essa coisa, né? Como o exemplo que a Bel trouxe, assim, né? Tipo, daquela pergunta com uma única resposta que acaba ali, né? Então, que cor eu tenho que fazer? Verde, ponto.
Então, acabou, né? No momento em que tu faz uma outra pergunta, que tu dá seguimento para aquilo, né? Tu conseguiu explorar, tu conseguiu ir além com aquela criança e fazer ela pensar mais. E eu me lembrei muito de uma... Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro que chama Ei, Tem Alguém Aí? Que tem um trecho que para mim é muito bacana, que é a história de uma história de um menino que está conversando com um extraterrestre. E aí eles começam, enfim, a conversar, e lá pelas tantas, o menino faz uma pergunta e o extraterrestre faz uma reverência, assim, né? E o menino não entende muito aquilo e pergunta, o que é isso, né? Daí ele diz, bom, da onde eu venho, né? Sempre que uma pessoa faz uma pergunta, a gente faz uma reverência. Aí o extraterrestre responde alguma coisa e o menino faz uma reverência. Ele diz, não, a gente só faz quando é a pergunta, né? Porque é a pergunta que nos leva para frente, né? A resposta é sempre um trecho do caminho que para, né? Então, eu acho que o bacana é pensar um pouco nisso, né? Esse exemplo que a Lara trouxe, né? Da técnica, tu vai fazendo perguntas que vão fazendo com que tu possa ir além, né? Então, daqui a pouco era para ser uma cadeira que se transformou numa outra coisa, ou seja, tu dá espaço pela pergunta para que a aprendizagem continue em movimento. E eu acho que isso é uma questão que a gente sempre quer, né? A gente não quer simplesmente que as coisas sejam feitas e deu, acabou, né? Então, achei bacana também poder pensar um pouco a pergunta como permitindo, né? Como o Vini trouxe, né? O que move a humanidade, né? Então, essa curiosidade que move também nesse sentido dessa pergunta, que faz com que a gente siga, né? Indo atrás, construindo outras coisas, enfim. Um gancho que eu queria puxar é que normalmente a gente tende a aplicar técnicas a projetos ou a situações assim acadêmicas. Uma coisa que eu acho que faz muita diferença, que eu aplico essa técnica dentro da relação professor-aluno. E não necessariamente no projeto que a pessoa está fazendo, mas numa forma de conexão. Então, a pessoa ela se sente muito mais ouvida quando você engaja com aquela questão do motivo por trás dos acontecimentos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não consegui fazer. E aí você fala, beleza, traz para a aula que vem. Não, entendeu? Acho que às vezes a gente não vai ficar, mas por que não conseguiu? Mas eu acho que vale a pena o questionamento de, será que esse aluno está precisando de alguma coisa que eu não estou considerando? Então, eu acho que, assim, eu como professora, eu começo a questionar os porquês por trás dessas relações também, das ações que eu dou, né? Então, esse exercício não deu muito certo, mas por quê? Então, eu acho que às vezes a gente tende a achar a resposta muito rápido, né? Querendo resolver aquilo e passar para o próximo. E aí, eu uso esse exercício como uma prática de feedback e assim, constante evolução para minhas aulas também. Acho que é como se fosse uma avaliação individual, assim. Muito legal isso, Lara, porque fiquei aqui agora observando, porque quando eu olho a partir do que você trouxe, o erro ganha um outro sentido. Né? O erro, ou o que a gente chama de erro, né? Não era o resultado que eu esperava antes, se a gente olhar o erro como não era o resultado inicialmente esperado, uma clareza de por quê. E aí você pode aprofundar muito mais, e aí gerar daí discussões e aprendizados que vão ficar, acho que, para a vida inteira na vida do estudante. Então, acho que é bem isso. Legal. E só para antes de terminar, assim, acho que a gente já está encaminhando para o final, mas para falar uma coisa, muita gente vai tentar aplicar os 5 porquês e vai falar, nossa, eu tenho que perguntar 5 vezes. Não é uma regra. Então, esse número 5 é um número que sugerido, assim, porque, por exemplo, se você for em plataformas igual o Miro, que é uma plataforma que eu uso de colaboração para desenvolvimento de projetos, miro.com, que a gente já falou, inclusive, dessa plataforma no nosso Instagram. Se você for nessa plataforma, por exemplo, vai encontrar o template que se chama 5 porquês, 5 whys, que é o template para desenvolver isso, como se fosse uma escadinha. Então, vem a primeira pergunta, passa para a segunda, vai passando para a terceira, para a quarta, até chegar na raiz do problema. Então, assim, isso é uma técnica, não necessariamente você tem que chegar a 5 respostas,
Mas, então, como é que eu vou saber a hora de parar as perguntas de porquê, né? O meu termômetro, normalmente, é quando a resposta chega em alguma coisa bem humana. Então, se você chega a uma necessidade humana, intrinsecamente humana, é porque você chegou na raiz. Então, esse é o jeito que eu faço para avaliar se eu devo parar de perguntar por quê ou não. Porque senão a gente chega naquele ciclo, aquela bola de neve, né? Que sem início, meio nem fim. Obrigado, Lara, obrigado, Lu, obrigado, Bel, por essa troca incrível de hoje aqui. Tem material muito interessante sobre isso também, se quiser pesquisar depois, como a Lara já deixou aqui para a gente. Se quiser comentar aqui embaixo um pouquinho de que fez sentido, ou de que você quer saber mais sobre essa técnica, ou que outro lugar, ou como dentro da sala de aula, ou fora da sala de aula isso pode ser aplicado, vai ser muito legal saber e interagir um pouquinho mais. Tá legal? Esse foi o nosso papo de escola de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Tchau!